Para tanto, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus por João, capítulo 19. Na realidade, me coube falar sobre o sangue na via dolorosa. E é tão extenso que poderia escolher tantos textos, mas Deus me motivou alguns versículos da palavra no capítulo 19, para usar como ponto de partida para a nossa meditação. Creio que vai ser rápida essa noite. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 19. Louvamos a Deus pela ilustre presença do nosso irmão Joaquim. Que Deus abençoe sempre em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler o verso de 1 a 6. Se alguém perto de vocês está assim exemplar da Bíblia, compartilhe comigo ou ela na palavra, e assim poderemos ler a porção do texto anunciado. Se os teus olhos estão no texto, repita comigo: Santa Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-no na cabeça e vestiam-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus. Eles davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilato e lhes disse: eis que vou apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes novamente Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Fala comigo. fala comigo Através da tua palavra. através da tua palavra. Renova-me por ela. Edifica-me por ela. Edifica-me por ela. E eu glorificarei o teu nome. E eu glorificarei o teu nome. E na certeza que tu estás nesta palavra, eu já me assento, dando glória ao Senhor ao nome. A palavra do Senhor nesse texto inicial vai dizer que Pilato acovardou-se. Ele julgou Jesus e ele confessa por 2 vezes que não achou em Jesus culpa alguma, crime algum, pecado algum. Mas mesmo assim, ele lavou as suas mãos e abandonou Jesus. Mas eu quero crer que essa noite estamos numa reunião de pessoas que concordam com Pilatos, que não acharam crime algum em Jesus. Estamos aqui, mas ao invés de lavarmos as mãos, levantamos as mãos para aceitá-lo como único, suficiente, permanente e eterno Salvador. Se você está aqui, aplauda Jesus, porque Ele é bom e sua fidelidade dura para sempre. Meus irmãos, o tema da mensagem é proposto como segundo lugar onde Jesus derramou o seu sangue. Nós tivemos na quarta-feira o jardim do Getsemane, onde Jesus derramou o seu sangue, e o pastor Ricardo falou sobre submissão.
porque Jesus se submeteu ao Pai. Esse segundo lugar que Jesus derramou o seu sangue, via dolorosa, é o lugar mais extenso. Por quê? Porque a via dolorosa, também chamada de via crucis, ou via sacra, ela começa no Getsemane e ela se estende até a cruz do Calvário. Por isso concordamos com o louvor que cantou no início do culto, do nosso irmão saudoso Luiz Henrique, Pedro Henrique, naquela via que ele morreu, e rastro de sangue derramou por todo lado. Por todos os lados onde Jesus passou, ele foi derramando o seu sangue. E é isso que eu quero falar brevemente com os irmãos, e o tema é o tema proposto: sangue na via dolorosa, as estações da vitória. Você pode dizer amém? Amém. A sexta-feira foi uma sexta-feira terrível para o Senhor Jesus. Se houve alegria, foi no início dela, quando o Senhor Jesus se assentou com os seus discípulos para celebrar a Páscoa e inaugurar a Santa Ceia. E você que é beriano pode estar me dizendo: pastor, mas isso aconteceu na quinta. Pois é, no nosso calendário, quinta é quinta, sexta é sexta. Mas na contagem judaica, o dia sempre começa às 6 horas do dia anterior. Então, na sexta-feira começou às 18 horas de quinta. Então, a Páscoa e a ceia que Jesus celebrou já pertencia à sexta-feira. Nessa sexta-feira de luto, de dor, uma sexta-feira terrível para o Senhor Jesus. E a alegria, se ele teve alguma, foi justamente essa, a única, quando ele se assentou com seus discípulos para celebrar a última Páscoa e inaugurar a primeira Santa Ceia. O que era a Páscoa? A Páscoa, eles se assentavam e tinham que degustar durante a noite um cordeiro imolado, um cordeiro assado, sem quebrar nenhuma parte, consumir o total. Para quê? Para lembrar e comemorar que Deus um dia os livrou do Egito e lhes fez chegar em Canaã, a terra prometida. Agora Jesus com seus discípulos diz: agora que nós já comemos o cordeiro, eu tenho aqui o pão, eu tenho aqui o cálice, e nós vamos celebrar a primeira Santa Ceia. E ela vai substituir a Páscoa, porque enquanto a Páscoa lembra dos hebreus, que os hebreus foram libertados do Egito e chegaram a Canaã, a Santa Ceia vai garantir ao crente: Deus te tirou do mundão do Egito e te fará chegar na nova Canaã celestial, em nome de Jesus. Jesus celebra a ceia com os seus discípulos, e a Bíblia fala que, cantando o hino, ele sai para o Monte das Oliveiras. Você sabe o que aconteceu? No Monte das Oliveiras ele derramou pela primeira vez o seu sangue, e eu gosto muito de um texto que fala que Jesus foi um pouco mais adiante. Repita comigo: indo um pouco mais adiante. O que é indo um pouco mais adiante, pastor? Ele deixou os seus discípulos, a maioria deles, na entrada do jardim, chamou 3 deles para dentro do horto, naquele lugar reservado chamado Getsemane. E ali ele pediu para Pedro, Tiago e João: esteja lá, porque eu vou a um tiro de flecha, eu vou ali a um tiro de flecha e vou orar em particular com o meu Pai. A palavra do Senhor diz que os discípulos não aumentaram. Por quê? Porque Jesus, se você ler o texto, ele orou 3 vezes. E cada vez que ele orava e levantava a oração para ele ver os seus discípulos, era 1 hora de oração. E 1 hora de oração dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. É óbvio que a tendência é achar: Jesus orou 3 horas e a cada 1 hora ele repetia isso. Ele pedia para o Pai livrá-lo daquele cálice, para, se fosse da vontade do Pai, que ele não bebesse
humano nós acharmos que o Senhor Jesus estava pedindo para que o Pai o livrasse da cruz, dos açoites, dos azorrados, da coroa de espinho. Mas não era isso que Jesus estava pedindo. Diga para o seu irmão, não era isso que ele estava pedindo. Não era esse o cálice que ele não queria beber. O cálice que Jesus não queria beber era o cálice da separação do Pai. Porque Jesus sabia que dali a instantes ele estaria na cruz do Calvário, levando o meu, o seu pecado, o pecado do mundo inteiro, e o Pai não tem comunhão com o pecado. O Pai precisaria virar as costas para ele, porque o Pai ama o pecador, mas odeia o pecado, e nunca houve quebra de comunhão até ali entre o Pai e o Filho, uma comunhão eterna. Então o que Jesus estava pedindo é: Pai, se de alguma forma, mesmo eu estando levando o pecado da humanidade nas minhas costas, nós não pudermos quebrar a comunhão, afasta de mim esse cálice. Mas ele foi submisso e disse: não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. E o Pai de fato teve que virar as costas para ele, enquanto ele estava levando o meu e o seu pecado. Uma coisa que eu tenho que esclarecer com relação a essa passagem também é que Jesus, por 3 vezes, ele levanta do local de oração e vai a um tiro de flecha, aonde ele deixou Pedro, Tiago e João. E as 3 vezes eles estavam dormindo. Aí você pensa: que insensibilidade, que falta de ética dos discípulos, que falta de espiritualidade, não ajudar Jesus em oração. Deixa eu dizer, o sono nos discípulos foi uma providência divina. Como assim, pastor? Uma providência divina. Foi Deus que proibiu aos discípulos, Pedro, Tiago e João, aquele sono incontrolável, que eles não conseguiam orar aqui enquanto Jesus orava ali. Eles caíram no sono, e às vezes quando Jesus voltava, eles estavam dormindo. Pastor, mas por que Deus fez isso? Porque o próprio Jesus já tinha ensinado aos discípulos: aquilo que vocês concordarem 2 ou 3 aqui na terra, será feito no céu. Se os discípulos ficam acordados e ouvem a oração de Jesus: Pai, afasta de mim esse cálice. Se os 3 dizem: vamos ajudar em oração, se os 3 concordam, o Pai teria que atender. E nós não estaríamos aqui essa noite. Mas graças a Deus, Deus mandou um sono nos discípulos, e Jesus foi um pouco mais adiante no caminho da nossa salvação. Pastor, Jesus estava sangrando? Não, segundo a Bíblia, ele estava sangrando no Getsemane. Aquela ansiedade, aquela dor, aquela angústia, ele estava sangrando. Mas mesmo assim ele foi um pouco mais adiante. Sabe por quê? Ele estava nos ensinando. Está sangrando, mas vai um pouco mais adiante. Está difícil, mas vai um pouco mais adiante. Pastor, estou com dificuldade mesmo. Eu estou pensando em desistir. Deus manda me dizer: mesmo sangrando, mesmo com dor, mesmo com uma adversidade, vai um pouco mais adiante, porque a tua vitória está ali na frente. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Se você fica aplaudindo, diga o nome de Jesus. E um pouco mais adiante, saindo do Getsemane, você sabe o que aconteceu? Uma turba de guardas do Sinédrio prendem Jesus e o levam manietado. Quando Jesus é preso, você sabe todo o enredo, eu não vou entrar nele, que Pedro corta a orelha de Malco, Jesus restaura a orelha de Malco, e se você um dia imaginou que no escuro do Getsemane, quando Pedro arrancou a espada e tirou a orelha de Malco e ela caiu no chão, que Jesus saiu procurando a orelha de Malco no chão, você está enganado. Assim que a orelha caiu, Jesus diz: Pedro, embanha essa espada. Estendeu as mãos para a orelha cortada de Malco e ela foi restaurada. Pois bem, Jesus é levado preso. E naquela noite ele vai passar os 7 dias. Bíblia comigo, 7
julgamentos. Que são, desculpe, 6 julgamentos. Porque ninguém chegava a uma definição. Era todo divino. O primeiro julgamento, Jesus foi levado para a casa de Anás. Anás era sogro do sacerdote, do sumo sacerdote Caifás. Foi a única vez na história que tinha um sumo sacerdote vivo e um outro sumo sacerdote substituto quando ele estava vivo. Porque eles fizeram um arranjo sobre o gênero para evitar problemas na substituição, né, do próximo sacerdote. Eles fizeram um arranjo e Anás passou o sumo sacerdócio para Caifás em vida. E Anás foi conduzir o grupo dos 70 anciãos de Jerusalém. E Jesus foi levado para a casa de Anás, sogro de Caifás. Está em João capítulo 18, versículo de número 13. E Anás começa a interpelar Jesus: tu és mesmo filho de Deus? É mesmo que você disse que você é rei dos judeus? Né? E Jesus disse para ele: tu dizes. Ele estava de frente para Anás, mas o guarda do sacerdote deu um soco na cara de Jesus por trás. Imagina levar um soco desavisado. Com certeza arrancou o sangue da sua boca. Pode ser até que tenha quebrado o dente. Ele sangrou na casa de Anás. Anás, descontrolado, o que ele fez? Eu vou ter que mandar para Caifás. Ele manda Jesus para Caifás no segundo julgamento. Está em Mateus capítulo 26, versículo do número 57. Caifás foi mais cruel. Caifás mandou vendar o rosto de Jesus e fazia pergunta para eles na frente de toda a turma dos escribas e fariseus que estavam reunidos na casa de Caifás, e Jesus não estava vendo quem estava perguntando, e ele respondia no escuro. Caifás perguntou: se tu és filho de Deus, dize-nos a nós. E Jesus disse: tu o dizes. Na palavra do Senhor diz, em Mateus 26, 57, que Jesus diz: tu dizes. Mas eu vou dizer uma coisa: a partir de agora, vocês verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu. Sabe o que eles fizeram? A turma revoltosa começou a bater nele, começou a dizer: se tu és rei dos judeus mesmo, se tu és Messias, profetiza. Quem te esbofeteou? Quem cuspiu na sua cara? Quem te chutou? Espancaram Jesus na casa de Caifás e ele sangrou ali também. Aí, reuniram o Sinédrio, que era um grupo de 70 anciãos que controlava tanto o sumo sacerdote como tentava controlar Pilatos. Essa reunião de sabedoria dos 70 anciãos se reuniram. Mas quando se reuniram, Mateus 26, 58, as acusações contra Jesus já estavam prontas. E começaram a dizer: sabe o que ele disse? Ele disse que ele destruiria o nosso templo e em 3 dias reconstruiria. Aí alguém gritou: é blasfêmia, é digno de morte. E por ser digno de morte, o levaram para ser julgado por Pilatos. Por quê? Porque nenhum judeu era autorizado a tirar a vida de ninguém, porque o domínio era romano. Ele foi levado para ser julgado por Pilatos. Quarto julgamento, Mateus capítulo 27, versículo de número 2. Pilatos vai fazer várias perguntas para ele. Vai dizer: tu és filho de Deus mesmo? E Jesus sempre disse. Aí diz para ele: o que é a verdade? Viu, Jesus? Você sabe que eu tenho autoridade para matar soltar também? Ele estava querendo entrar em negociação com Jesus. E a palavra do Senhor diz que Jesus não fala nada. Até que algum dos escribas gritou para Pilatos: Pilatos, manda matar esse galileu. Aí Pilatos diz: peraí, ele é galileu? Se ele é galileu, leve ele para Herodes. Porque na realidade Pilatos era governador da parte de baixo da Judéia.
A parte de cima da Galileia, o governador era o rei Herodes. Foi um arranjo que fizeram para não ter dor Herodes quando Roma invadiu Jerusalém. Então Pilatos, querendo se livrar, disse que para mandar Jesus para Herodes. Só que não precisava para a parte norte, porque era a época de Páscoa. Herodes estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, no seu palácio de inverno. Aí levaram para lá. Mas antes de levarem Jesus, aconteceu algo tremendo. Verso 19 do capítulo 27. A Bíblia fala que Pilatos está sentado no tribunal, julgando Jesus, definindo o que vai fazer com Jesus. A sua esposa, Cláudia Prócula, o chama no partido do tribunal e diz para ele: Pilatos, não entra na causa desse justo, porque esta noite eu muito me preocupei com ele, muito fui incomodada por ele no sonho. Então não entra na causa desse justo. Pilatos pôs um pé atrás. A mulher Pilatos teve um sonho com Jesus naquela mesma noite. O que Pilatos faz? Manda que ele seja levado para Herodes, porque se ele era galileu, ele até diz: crucificam vocês. Herodes recebe Jesus. A Bíblia fala em Lucas 23:7 para o quinto julgamento do Senhor naquela madrugada. E Herodes, mais do que julgar Jesus, Herodes tinha uma curiosidade de saber quem era Jesus, porque lá na Galileia eles tinham ouvido falar muito de Jesus, mas não tinha visto. Então a Bíblia vai dizer em Lucas 23:7 que ele queria, na curiosidade, conhecer Jesus. E as perguntas que ele fez foram perguntas assim, evasivas. E aí, como falavam que Jesus era rei judeu, a Bíblia diz que Pilatos mandou colocar um manto cheio de aparatos em cima de Jesus e devolvê-lo a Pilatos. Por que Herodes não podia matar Jesus? Primeiro, que não era um projeto. Segundo, Pilatos era galileu. E se ele mandasse Jesus para a pena capital dos judeus, não era por isso, era apedrejamento. Mas o meu e o teu Jesus não poderia nos resgatar com um apedrejamento, ele teria que nos resgatar com uma crucificação. Então, no arranjo divino, Herodes devolve Jesus para Pilatos. A Bíblia fala em Lucas capítulo 23, versículo número 11, as palavras até parecidas com aquilo que lemos hoje em João 19, que Pilatos declara: eu não vejo nesse homem culpa alguma, e eu vou apresentar uma multidão para que eles escolham entre Barrabás e esse que não tem culpa nenhuma. E como a voz do povo não é a voz de Deus, a voz do povo escolheu Barrabás. Jesus é levado no pretório, é espancado, é chicoteado com azorrague, um chicote de 9 bolas de couro, e na ponta, bolas de metal e um osso de carneiro lascado. De forma que quando o chicote batia nas costas de Jesus, a bola de metal criava um hematoma. E o osso de carneiro entrava na pele e quando ela puxava, rasgava-lhe a pele. Foram 39. A palavra do Senhor diz que foi impossível, os historiadores dizem que foi impossível contar a quantidade de feridas nas costas de Jesus, por isso disseram, tudo é uma ferida só. E depois que Jesus já tinha sido chicoteado, com as suas costas todas esfoladas, eles, para zombarem de Jesus, colocam um manto escarlate nas suas costas e lhe dão uma cana nas mãos e começam a reverenciá-lo, dizendo: viva o rei dos judeus, viva o rei dos judeus. Era uma forma de escarnecer de Jesus. Os soldados romanos, então, segundo a Bíblia, colocam o patíbulo da cruz sobre as costas de Jesus e o faz caminhar da porta Antônia até o Calvário, entre
hoje, literalmente em Israel, de Via Dolorosa. Ruas estreitas em Israel, aonde a multidão se aglomerava e abria caminho, e Jesus levando a sua cruz. Se você for a Israel, melhor. Quando você for a Israel, e que você vai em nome de Jesus, você vai ver que a Via Dolorosa, segundo a tradição católica, tem 12 estações. 12 estações criadas pela tradição católica, aonde Jesus Cristo parou. Mas como a gente fica com a Bíblia só mostra 3 lugares aonde Jesus parou na Via Dolorosa. Ele parou a primeira vez porque estava cansado, no começo da caminhada, cansado do escrutínio, dos açoites, desidratado, sem tomar água. Quando ele sai da Porta Antônia e inicia a Via Dolorosa, ele tropeça e cai. Os soldados romanos o ajudam a levantar na primeira vez. Aí chega na segunda, ele cai novamente, cai perto das filhas de Jerusalém, das mulheres do seu ministério que estavam seguindo, chorando, intercedendo por ele. Não batam nele, liberem ele. E Jesus até diz a ela: filhas de Jerusalém, não chorais por mim, chorai pelos seus filhos e os filhos dos vossos filhos. Jesus se ergue novamente e vai caminhar mais um pouco com dificuldade. É onde ele cai? Pela terceira vez. E nessa terceira vez que ele caiu, surgiu um personagem inusitado na história. Pensa num personagem aleatório naquele contexto. A Bíblia diz que um homem estava vindo do campo. E vindo do campo não significa que ele estava trabalhando no campo. Ele vinha pela porta, pela entrada de Jerusalém, que dava para o campo. Ele estava entrando em Jerusalém, todo vestido de branco. E a Bíblia fala que quando ele entrou na Via Dolorosa, ele cruza pelo cortejo de Jesus, e os soldados romanos o constrangeram a carregar a cruz de Jesus. O nome desse personagem? Simão, conhecido como Simão Sirineu, porque ele era da cidade norte-africana de Cirene. Então ele se tornou conhecido como Simão Sirineu. Pastor, e o que Simão estava fazendo ali? E por que ele era aleatório no contexto? Aquela sexta-feira era sexta-feira pascual. Havia uma reunião no templo principal e era muito concorrido pelos judeus, tanto os dentro de Jerusalém como os que moravam fora de Jerusalém, porque o sumo sacerdote, diante do altar de holocausto, iria imolar o cordeiro pascual oficial daquele ano. E era uma reunião muito concorrida, por quê? Porque o sumo sacerdote pegava um cordeiro em idade madura para um cordeiro de 3 anos. Ele imolava o cordeiro, aspergia o seu sangue em uma bacia, e depois ele pegava um aspergidor com todos os judeus reunidos embaixo, vestidos de branco. Ele molhava o aspergidor e batia o aspergidor, borrifava o sangue do cordeiro sobre os judeus reunidos. E sabe qual era a maior felicidade do judeu? Receber uma gota do sangue pascual na sua vestimenta branca. Quando caía a primeira gota, ele já se afastava, deixava que o outro chegasse mais perto, para que todos pudessem sair de lá com pelo menos uma gota de sangue. Pastor, qual era a regra para participar desse culto pascual no templo? Um cordeiro pascual. A veste tinha que ser branca,
e não podia ter uma sujeira sequer, um manchado sequer. Antes de entrar na sala do holocausto, altar do holocausto, havia sacerdotes que ficavam vistoriando, um por um, cada judeu que ia participar da cerimônia, de cima a baixo. Ele não podia ter uma sujeirinha sequer, para ter o direito de, quem sabe, naquele ano, receber uma gota do sangue do Cordeiro Pascal. E onde que Simão Simeão entra na história? Acontece que Simão saiu de Cirene, do norte da África, e naquele dia, naquele ano, ele decidiu ir para Jerusalém tentar uma gota do Cordeiro Pascal nas suas vestes. É óbvio que ele caminhou até Jerusalém, e quando ele chegou perto de Jerusalém, antes de entrar na cidade, ele trocou as suas vestes, tirou suas vestes de viagem e colocou as vestes que ele vinha trazendo com tanto carinho, vestindo-se todo de branco, e entrou em Jerusalém em direção ao templo, na expectativa de voltar para Cirene e dizer: uma gota do sangue do Cordeiro Pascal caiu na minha roupa. Mas acontece que quando ele entra na Via Dolorosa, ele vê aquela movimentação dos soldados romanos constrangem ele, ajuda ele a levar a cruz. E agora ele é constrangido a levar o partículo da cruz com Jesus. Ele pega o partículo da cruz e coloca nos seus ombros e vai caminhar, segundo especulações, dos 1.200 metros, ele caminhou 600 metros, carregando a cruz de Jesus. Sabe o que aconteceu? Aquela cruz já estava ensanguentada, com o sangue que Jesus tinha no seu corpo, dos espancamentos, do chicoteamento. Quando ele colocou a cruz, a sua roupa ficou inteira manchada de sangue. Ele caminhando, até que chegou um ponto que eles dizem para ele trocar. Ele carregou a cruz de Cristo, símbolo de quem? Eu e você. Nós carregamos o fardo de Cristo, mas quem morre na cruz foi ele, tá? Nós tomamos o fardo dele, mas é ele que morreu por nós. Eu quero parar aqui, porque eu vou encerrar para encerrar. Você consegue imaginar a mente de Simão? O homem caminhou do norte da África, de Cirene, até Jerusalém, porque ele queria naquele ano voltar para casa com a sua roupa guardada, dizendo: na minha roupa tem uma gota do Cordeiro Pascual. E agora ele entrega a cruz para Jesus e sai triste, porque ele olha para a sua roupa, ela está todinha ensanguentada. Diz a tradição que Simão ficou mais um dia e conversou para saber quem era aquele que estava sendo crucificado, e soube: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você imagina a alegria de Simão? Eu queria uma gota, eu levei o sangue dele sobre mim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você me pergunta: como? Eu vou falar porque ele não está na Bíblia, mas está subentendido. Como que um negão do norte da África ia participar de uma cerimônia judaica? Você sabia que a maior sinagoga fora de Israel era a cidade de Cirene, onde há judeus negros, de descendência negra? Então ele foi como judeu, mas ele voltou como crente. Eu vou dizer porque você me entendeu. Ele foi como judeu, mas ele voltou como crente. Pastor, prova. Eu provo. Não só ele voltou como crente, lavado e remido no sangue de Jesus, literalmente, espiritualmente, e quando ele chegou em casa, ele contou para sua esposa e contou para os seus 2 filhos. O nome deles, Alexandre e Rufo. Os 2 foram obreiros da igreja de Roma. E se você abrir em Romanos, se eu não me engano, capítulo 8, capítulo 13, Paulo manda saudações
para ele. Manda saudação para o Rufo, que é o grande obreiro da igreja, e para a sua mãe, que é uma mãe para mim também. Olha o que faz a influência de você levar sobre si o sangue do Cordeiro. Então, esta noite é noite de você deixar o sangue de Jesus derramar sobre a sua vida, por todo lado, que você não saia somente com uma gota, mas que você saia lavado, reunido, enxaguado, abençoado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê, aplauda o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquela via percorre. Glória a Deus. Naquela via